Bem-vindos ao Um Minuto Curioso, e é com esses sons horripilantes que começamos nosso vídeo de hoje. Entre os anos de 1939 a 1945, o mundo testemunhou um dos capítulos mais sombrios de nossa história, a Segunda Guerra Mundial. Neste conflito global, uma das dinâmicas mais cruciais foi o confronto entre as duas das mais poderosas potências da época, a Alemanha nazista e a União Soviética. Hitler consolidava sua autoridade na Alemanha, Stalin fortalecia seu regime na União Soviética através de expurgos e políticas de coletivização. Ambos líderes autoritários, suas visões políticas entrariam em um conflito inevitável, desencadeando uma das frentes mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Para compreender o confronto entre a Alemanha e a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, é essencial entender o contexto histórico que precedeu este conflito. Após a devastação da Primeira Guerra Mundial, o mundo mergulhou em uma era de instabilidade política e econômica. Na crise de 29, aprofundou as fissuras já presentes na sociedade, levando ao descontentamento generalizado e ao surgimento de regimes autoritários em várias partes do mundo. Na Europa, duas potências emergiram como lideranças carismáticas e ideologias totalitárias: a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, e a União Soviética, sob o comando de Joseph Stalin. Enquanto Hitler prometia restaurar a grandeza da Alemanha e promovia o nacionalismo extremo e a supremacia racial, Stalin buscava consolidar o socialismo da União Soviética através de purgas políticas e planos de industrialização forçada. Esses dois regimes, embora diferentes em sua ideologia, compartilhavam ambições expansionistas e uma visão de mundo conflitante. O palco estava pronto para um confronto que moldaria o destino de milhões e alteraria o curso da história. Após o caos da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha encontrava-se em ruínas. A humilhação do Tratado de Versalhes e a crise econômica que se seguiu deixaram a população desiludida e desesperada por mudança. Neste ambiente de descontentamento emergiu uma figura carismática e controversa: Adolf Hitler, com seu discurso inflamado. Hitler prometia restaurar a grandeza da Alemanha e culpar os judeus e outros grupos minoritários pelos problemas do país. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha e rapidamente consolidou o seu poder através de medidas autoritárias. A aprovação da lei de habilitação lhe concedeu poderes ditatoriais, eliminando qualquer oposição ao regime nazista. Enquanto isso, no outro lado do continente, Joseph Stalin consolidava seu poder na União Soviética, utilizando métodos brutais. Stalin eliminou seus opositores políticos através de expurgos e purgas, consolidando seu controle sobre o partido e o Estado. Além dos expurgos, Stalin promoveu políticas de coletivização agrícola, visando modernizar a economia soviética. No entanto, essas políticas resultaram em uma devastadora fome na Ucrânia e em outras regiões, causando a morte de milhões de pessoas. A ascensão de Hitler e Stalin na União Soviética marcou o início de uma era de totalitarismo e conflito ideológico. Suas ambições expansionistas e visões políticas conflitantes levariam ao acordo que mudaria o curso da história mundial. Enquanto a tensão na Europa aumentava, tanto a Alemanha nazista quanto a União Soviética buscavam expandir sua esfera de influência. No entanto, surpreendendo o mundo, em agosto de 1939, essas duas potências assinaram um pacto que alteraria o curso da história: o Pacto Molotov-Ribbentrop. O Pacto Molotov-Ribbentrop, também conhecido como Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, foi um acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. No entanto, o pacto continha cláusulas secretas que delineavam a divisão da Europa Oriental e as esferas de influência.
Essas cláusulas secretas delineavam a divisão da Polônia e de outros territórios do leste europeu entre a Alemanha e os soviéticos. Essa divisão estratégica visava fortalecer a posição de ambas as potências e garantir a sua segurança geopolítica. O Pacto Molotov-Ribbentrop surpreendeu o mundo e causou alarme entre os líderes ocidentais que temiam as consequências de uma aliança entre a Alemanha e soviéticos. No entanto, para Hitler e Stalin, o pacto representava uma oportunidade de consolidar suas posições e avançar com suas agendas expansionistas. O pacto marcou um ponto de virada na política europeia e preparou o terreno para os eventos que se seguiram. Com as potências do eixo e os aliados se preparando para o conflito iminente, a Europa estava à beira de uma guerra que mudaria o destino do continente e do mundo. Com o Pacto Molotov-Ribbentrop selando uma aliança temporária entre a Alemanha e a União Soviética, a invasão da Polônia tornou-se iminente. Em setembro de 1939, as forças alemãs lançaram uma blitzkrieg devastadora contra a Polônia, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A blitzkrieg alemã foi caracterizada por ataques rápidos e coordenados que sobrecarregaram as defesas polonesas e causaram pânico entre a população civil. Em poucas semanas, a Polônia estava sob controle alemão, mas a ocupação não duraria muito tempo. Enquanto as forças alemãs avançavam pelo oeste, as tropas soviéticas invadiram a Polônia pelo leste. De acordo com as cláusulas secretas do Pacto Molotov-Ribbentrop, este movimento dividiu a Polônia entre os dois regimes totalitários e marcou o início da ocupação soviética na Europa Oriental. A partir da invasão da Polônia, as forças alemãs e soviéticas se lançaram em uma série de campanhas militares pelo leste europeu. Em uma frente conhecida como a Campanha do Leste, essa campanha foi marcada por batalhas brutais e estratégicas que mudariam o curso da guerra. Em junho de 41, Hitler quebrou o pacto de não agressão e lançou a Operação Barbarossa, uma invasão em larga escala da União Soviética. Essa invasão surpreendeu Stalin e suas forças, desencadeando uma das campanhas mais sangrentas da história militar. Batalhas como Stalingrado, onde o exército soviético infligiu uma derrota decisiva às forças alemãs, e Kursk, onde ocorreu a maior batalha de tanques da história, se tornaram símbolos da brutalidade e tenacidade desta campanha. Enquanto forças aliadas avançavam pelo leste da Europa, as tropas soviéticas empurravam as forças alemãs de volta para a Alemanha Oriental. A campanha do leste culminaria na queda de Berlim em 45, e na derrota total da Alemanha nazista. A campanha do leste foi uma das frentes mais sangrentas e decisivas da Segunda Guerra Mundial. O confronto entre a Alemanha e a União Soviética deixou um legado de destruição e sofrimento, mas também marcou o fim da hegemonia nazista na Europa e a ascensão da União Soviética como uma das principais potências do pós-guerra. À medida que a Segunda Guerra Mundial se aproximava de seu desfecho, as tensões entre a Alemanha e a União Soviética se intensificaram. Na Conferência de Yalta, em fevereiro de 45, os líderes das potências aliadas discutiam não apenas o futuro do pós-guerra, mas também o destino da Europa. Nessa união ficou evidente que as divergências ideológicas entre os líderes ocidentais e Stalin estavam se aprofundando, marcando o início de uma nova fase geopolítica. Enquanto líderes ocidentais como Churchill e Roosevelt defendiam a ideia de um mundo pós-guerra baseado em princípios democráticos e liberdades individuais, Stalin buscava consolidar a influência soviética sobre os países do leste europeu e impor regimes favoráveis ao seu regime totalitário. Essas divergências já se tornavam evidentes. Da Conferência de Yalta foram acentuados durante a Conferência de Potsdam, em julho de 45, pouco após o fim da guerra na Europa.
Com o fim da guerra na Europa, as tensões entre aliados ocidentais e a União Soviética só aumentavam. A divisão da Alemanha e de Berlim em zonas de ocupação, assim como a corrida armamentista e a formação de alianças militares, como a OTAN e o Pacto de Varsóvia, refletiram a crescente polarização entre os blocos ocidentais e comunistas. A Guerra Fria estava prestes a se instaurar. Nos anos seguintes, a Guerra Fria se desdobrou em uma série de confrontos políticos e econômicos e militares entre os blocos liderados pelos Estados Unidos e União Soviética. A crise dos mísseis cubanos e a corrida espacial e os conflitos regionais na Coreia e no Vietnã foram apenas algumas das manifestações deste conflito global que influenciou profundamente a política internacional durante décadas. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que mudou o curso da história no século XX. O confronto entre a Alemanha e a União Soviética, de Hitler a Stalin, marcou uma das páginas mais sombrias deste período, deixando um legado de destruição e sofrimento que jamais será esquecido. Enquanto Hitler encontrou seu fim em um bunker em Berlim, Stalin governou a União Soviética até sua morte em 1953. Ambos os regimes totalitários deixaram um legado de opressão e violência que marcou profundamente a Europa e o mundo. No entanto, apesar das tragédias e do sofrimento, a derrota do nazismo e a ascensão da União Soviética como uma superpotência marcaram o início de uma nova era na política mundial. O confronto entre os alemães e os soviéticos durante a Segunda Guerra foi apenas o prelúdio para uma era de confrontos ideológicos e políticos que moldariam o século XX e além.